Meus irmãos, mais uma vez estamos aqui. Nesta feita nós iremos aprender mais uma palavra da parte de Deus sobre o Espírito Santo. Nesta feita, sobre os dons espirituais. Como leitura oficial, nós queremos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 12 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, né? Esse capítulo 12, o capítulo 13 e 14 é onde nós temos praticamente os capítulos que tem o mais teor, né, argumentação, né, revelação a respeito dos dons espirituais. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler versículo 4, 5 e 6, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós entendemos que existe 3 tipos de manifestações dentro do campos espirituais, que são os dons espirituais, as operações de Deus e também os dons ministeriais, que são os dons de ministério prático e os dons de Cristo, né? Conforme Efésios capítulo 4 e o versículo 7 em diante, você pode ver que ali mostra os dons ministeriais. Já em Romanos capítulo 12, versículo 6 e 7, ali aparecem os dons de ministério prático. Nós vamos focar aqui nessa aula sobre os dons do Espírito Santo, a qual Paulo menciona em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Então, como você vê aí, né, no slide está aí os dons espirituais, né? O significado da palavra dom, né? E o crescimento da igreja. Na língua grega, a palavra dom está no singular, charisma, né? Em Atos 2 e 39, e essa expressão é de respeito ao batismo com o Espírito Santo. O termo tem mais de um sentido, pois há dons naturais, né, que são habilidade, aptidões, competência inata, dons ministeriais, como eu falei, e também os dons espirituais. Nós iremos aqui falar sobre os dons espirituais, a sua classificação, né, e mostrar cada um, explicar cada um deles conforme a Bíblia revela. Os dons, eles estão aonde? Né? Ele ficou realmente para aquela época só dos apóstolos. A quem é concedido esses dons? Então, a concessão dos dons espirituais, né, se acha disponível à igreja de Cristo. Então, é a igreja do Senhor, né, que tem acesso aos dons espirituais. Agora, entretanto, não esperamos recebê-lo como prêmio por algum serviço prestado a Deus. Sua concessão não depende de méritos pessoais, depende unicamente e exclusivamente da vontade soberana do Espírito Santo. Então, é Ele que reparte os dons como Ele quer. Então, Ele sabe a necessidade de um povo, de uma casa, de uma nação, de uma igreja. Então, é Ele que reparte os dons como Ele quer. Então, se você observar aí, eu coloquei aí os propósitos dos dons espirituais. Então, um dos propósitos do Espírito Santo é justamente edificar a igreja do Senhor. O que dizer dos que utilizam os dons para fortalecer o seu marketing pessoal? Então, tem pessoas aí que usam os dons espirituais para fortalecer o seu marketing, a sua pessoa, a sua imagem, a sua vida profissional. Escute só, os dons do Espírito Santo é para a realização da obra do Senhor, é para a expansão do reino de Deus, é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para as pessoas comercializar, né? Entrar naquela síndrome de Simão, que queria receber aquele dom de colocar as mãos e agora receber batismo com o Espírito Santo. Então, no coração de Simão havia o quê? Conforme Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo 17 e 21. Havia laço, havia maldade no coração desse homem. Agora, muito cuidado, pois com os que Deus lhe concedeu, não utilize para a sua promoção,
nem para o seu enriquecimento. Lembre-se que não podemos fazer sem a graça de Deus em nossa vida. Então, os dons do Espírito Santo, ele tem um propósito de edificar a igreja, expandir o reino. Aí, como foi falado, né? Os dons têm esse propósito de expandir o reino de Deus, promover a pregação do Evangelho. Então, os dons tomam a pregação do Evangelho, torna mais eficaz, pois confirma a palavra de Deus que está sendo proclamada. Agora, infelizmente, muitos utilizam os dons, principalmente os de curar, para atrair multidões. Então, não é isso. Então, observe que o propósito dos dons é também para promover a palavra, sabe, como um sinal da confirmação daquilo que Deus falou, Jesus falou na sua palavra. Também podemos dizer que os dons espirituais eles servem para o aperfeiçoamento dos santos, né? O dom exorta, consola, edifica. Então, se você observar Efésios capítulo 4, do 11 a 12, né? Os dons contribuem para o desenvolvimento do aperfeiçoamento dos crentes. Todavia, para que isso aconteça, temos de utilizar com sabedoria. Esse texto aí, ele fala a respeito dos dons ministeriais, mas se você observar, pode se aplicar também para os dons espirituais. Paulo, lá em Coríntios, ele diz que os dons servem para exortar, consolar e edificar também a igreja. Tudo isso aí é um aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Agora, os dons espirituais, né, que é concedido pelo Espírito Santo, eles são classificados em 3 grupos. Primeiro, dons que manifestam uma revelação ou a sabedoria de Deus. Os dons que manifestam o poder de Deus. E os dons que manifestam a mensagem. São os dons de elocução, de verbalização. Então, vamos aprender cada um desses dons aí que o apóstolo Paulo ele ensina em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, do versículo 1 em diante. Então, o primeiro dom, né, que manifesta a revelação de Deus ou a sua sabedoria, é a palavra de sabedoria. Então, quando nós observamos o que é sabedoria, os tipos de sabedoria, nós entendemos que há uma sabedoria satânica, né? O diabo, ele tem uma sabedoria para o mal. Existe a sabedoria de Deus, que é um dos atributos de Deus, né? Deus, pela sua onisciência, onipresença, isso é ilimitado, a sua sabedoria, e também uma sabedoria humana do homem, porque o homem foi feito por Deus, sua imagem e a sua semelhança. Agora, existe um dom dado pelo Espírito Santo, que é o dom da palavra da sabedoria. E eu coloquei no slide aí uma definição. Não se trata de habilidades intelectual ou acúmulo de conhecimento através de estudo e pesquisa. Trata-se de uma operação sobrenatural do Espírito Santo sobre a mente humana, tornando capaz de resolver problemas tido como insolúvel. Então, esse dom, muitos comentaristas acreditam que veio sobre Bezaleel, Aholiabe, veio sobre José, veio sobre Salomão. Salomão também, Deus capacitou ele com essas operações, essas dotações. E hoje esses dons, eles se encontram, né, sendo utilizados por líderes, por pastores que dirigem igreja. Então, geralmente esses dons, eles são distribuídos, né, para a necessidade para aqueles que dirigem, são pastores que guiam o povo, guiam o rebanho do Senhor. Depois nós vemos aí outro dom também que manifesta uma revelação ou sabedoria, que é a palavra da ciência. Então, esse dom, ele é uma capacidade sobrenatural concedida diretamente pelo Espírito Santo, que nos habilita a conhecer fatos, circunstâncias que se acham ocultos
Haja vista o ocorrido em Atos capítulo 5. Então, se você ler ali em Atos capítulo 5, você pode ver que Ananias e Safira queria mentir para o apóstolo, mas na ciência de Deus, ele descobriu aquele oculto, aquela mentira. Então, o Espírito Santo de Deus também concede esse dom também aos pastores, à liderança, né, que dirige o povo. Naquele momento, o Espírito Santo revelou a Pedro, através da palavra da ciência, que Ananias e Safira havia feito um segredo, um desígnio. Queria enganar o apóstolo. Também, se você ler a Bíblia Sagrada, você vai perceber que o apóstolo, melhor, o profeta Eliseu, né, ele tinha essa capacitação. Deus usava ele nessa capacitação. Então, esse dom, ele vem revelar circunstâncias, fatos que estão em oculto. E a liderança precisa realmente ter essa ciência da parte de Deus, para conhecer algumas coisas que estão ocultas, pessoas que querem enganar, pessoas que querem mentir. Então, numa conversa ou dentro de um quarto, orando, o Espírito Santo pode manifestar o dom da ciência e revelar o oculto, aquilo que está escondido, e para você não ser enganado. Outro dom que revela uma revelação é o discernimento de espírito. Então também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12:10, fala a respeito desse dom de discernir espírito, tanto o espírito humano como o espírito diabólico e também o espírito de Deus. Então, discernir qual é a atuação que está sobre aquela pessoa, qual é a atuação que está naquela igreja, naquele culto, naquele evento. Então, quem tem esse dom de discernir os espíritos, ele não é enganado. Ele conhece o que é santo, o que é profano, o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Então, eu coloquei aí uma definição. Discernir significa distinguir, estabelecer uma diferença. O Espírito Santo concede o dom de discernir, a fim de que não sejamos enganados por espírito e manifestações espirituais, que, apesar das aparências, não se originam em Deus, mas em fontes demoníacas carnais. Então, observe que o Espírito Santo de Deus, ele dá essa capacitação, essa dotação. Então, se você ler 1 João 4:1, o próprio João, né, apóstolo João, ele traz essa recomendação: amados, não criai em todos os espíritos, mas provai, provar, decina se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, este aí é mais um dom que revela a revelação de Deus, a sabedoria de Deus. Meus irmãos, aqui aparece agora mais uma das classes dos dons, que são os dons de poder. Então, o primeiro dom que eu quero aqui mencionar é o dom da fé. Não é uma fé natural que todo mundo tem. Não é uma fé desenvolvida, aquela fé que você passa a crer em Deus e alcança alguns milagres, alguns prodígios. Não é uma fé como fruto, que nós iremos estudar quando nós for falarmos do Espírito Santo. Não é uma fé salvífica, mas é uma fé sobrenatural. Então, observa aí no slide. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização de coisas extraordinárias, milagrosas. É a fé que move montanha, conforme Marcos 11:22-24, que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações, tais como cura e milagre. Então, Deus capacita homens com esta fé, para que no próprio Deus, o Espírito Santo capacita para eles alcançarem, realizarem milagres extraordinários. Temos também agora os dons de curar. Está no plural porque dá para se entender que o Espírito Santo ele atua de várias formas quando ele vai curar. Então tem muitos dons de curar. Então esses dons de curar, eles são o quê? Eles são concedidos à igreja. Para quê? Para a restauração da saúde física, por meio divino e sobrenatural. Então, se você ler Atos capítulo 3, versículos 6 a 8,
Pedro curou aquele coxo ali que estava à porta do templo. Então, essas curas indicam curas de diferentes enfermidades. Sugere que cada ato de cura venha de um dom especial de Deus. Os dons de curar não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo também, ele mostrou que nem todos vão receber esse dom de curar. Todavia, todos podem orar pelos enfermos. Havendo fé, os enfermos serão curados. Pode também haver cura em obediência ao ensino bíblico, conforme ali Tiago, capítulo 5, versículo 14. Quem tiver enfermo, né, chama o presbítero da igreja, ele vai ungir com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então, observe só uma coisa. Esse dom de cura, ele manifesta de várias formas. Em um culto, Deus pode curar somente os paralíticos. Em um culto, Deus pode curar somente os cegos, né? Os que têm deficiência visual. Em um culto, Deus pode curar somente os cancerosos. Então, esses dons de curar podem se manifestar de várias formas. Várias curas podem ser vistas em um culto conforme a operação desse dom de curar. Temos agora o dom de operação de milagres ou de maravilha. Então, Paulo fala a respeito desse dom. Trata-se de atos sobrenaturais de poder que intervém nas leis natureza, inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e o espírito maligno. Então, observe só. Esses dons, esse dom de operação de maravilha, ele é muito relacionado aos sinais, a prodígio, relacionado a leis da natureza. Então, por uma necessidade, Deus pode usar uma pessoa e orar, né? E a chuva cessar por um momento. Deus pode usar uma pessoa no meio de quem sabe, de um furacão, de um tufão, orar, né? Então, esse dom, ele foi visto na vida de Moisés, quando ali orou e o mar vermelho se abriu. Josué, que a oração, o sol e a lua teve que se deter. Enfim, Eliseu, que colocou o machado, o machado caiu nas águas e colocou um pau, o machado subiu. Então, são milagres que são milagres extraordinários. São milagres de operações de maravilha. Então, este dom, ele está apto para a igreja buscar e receber também esse dom conforme a necessidade, né? Agora temos os dons que manifestam a mensagem de Deus. Então, que são 3 dons. Então, está aí a profecia, que é muito conhecido, né? A profecia trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus sob o impulso do Espírito Santo. Então, se você observar, muitos homens na Bíblia, como Cornélio, os próprios apóstolos, eles foram por Deus utilizados através do dom de profecia. Então, este dom é muito conhecido e muito explicado na igreja, e eu creio que você já entende como é que funciona esse dom. Temos agora esse dom que é chamado dom de variedade de línguas, ou seja, pessoas que falam línguas estranhas. Todos batizados com o Espírito Santo, ele fala línguas estranhas. Então, essas línguas, né, vem do grego grossa, que significa língua. Essas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, ela pode vir numa forma de línguas humanas, ou como também língua desconhecida, que não é aprendida. Então, o que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Conforme Atos 2. Ele batizou os discípulos com o Espírito Santo, ele falava em mistério com Deus, e por sua vez Deus utilizou eles, né, com línguas humanas. Mas primeiro Deus batizou com o Espírito Santo. Ele falava em línguas de mistério, em uma língua desconhecida, em uma língua que precisava ser interpretada para alguém entender. Mas após os apóstolos falaram línguas estranhas, línguas desconhecidas, mais humana, que as pessoas que estavam lá ao redor entenderam na sua própria língua. Então, observe, 2 coisas aconteceram. Os apóstolos, eles falaram a língua do batismo com o Espírito Santo, e depois Deus utilizou os apóstolos em línguas que eles
nunca tinha aprendido, mas que era línguas humanas. Então está aí este dom aí, esse dom de variedade de língua. Então tem pessoas que falam diversas línguas, né? Tem pessoas que precisam falar línguas e também interpretar, como disse o apóstolo Paulo. Um detalhe a respeito das línguas estranhas, isso aqui, ó, que eu coloquei aí. O falar em outras línguas como um dom é o espírito do homem, o espírito de Deus que entra em uma mútua comunhão, ou seja, faculta ao crente a comunicação direta com Deus. Então o crente pode orar em línguas estranhas, louvar em línguas estranhas, bendizer em línguas estranhas, dar ação de graça em línguas estranhas. Então o Espírito Santo de Deus lhe concede essas dotações. Agora, o bom seria o crente buscar, quem tem esse dom aí, buscar interpretar para edificar aqueles que estão ao seu lado, edificar os irmãos que estão no culto. E por fim, nós temos aqui o dom das interpretação de línguas. Então, esse dom, ele pode ser uma manifestação de Deus no culto, né? Quando alguém estiver falando línguas estranhas, alguém interpretar, né? Não é traduzir, é interpretação. Ó, a diferença entre traduzir e interpretar é uma interpretação. Então, eu coloquei aí na tela, no slide, trata-se de uma capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Então, observe que eu posso falar línguas estranhas e, se Deus me der interpretação, eu passar para a igreja. Ou alguém pode falar língua estranha e eu posso também interpretar. Então, este dom aí é um dom muito importante que nós, Igreja do Senhor, precisamos estar com esse dom aí em atividade. Glória ao nome de Jesus. Vamos orar agora para que Deus venha manifestar esses dons em nosso meio. Clamar a Deus para que Deus venha trazer essas operações em nossas vidas. Pai de amor, Deus eterno, Santo Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, nesse exato momento, Jesus, te peço, manifesta os Teus dons espirituais ao Teu povo, aos Teus filhos. Pai, nos dá uma plenitude dos Teus dons espirituais, Senhor. Concede, levanta homens, mulheres, jovens, Jesus, até crianças, Tu pode usar, Pai. Pai de amor, Pai Santo, eu te peço isso no nome de Jesus, Pai. Opera os dons no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Falta apenas duas aulas para nós fecharmos aí esse ciclo a respeito da doutrina do Espírito Santo. Deus te abençoe e boa aula em nome de Jesus.